Ué, gente, só porque tem menos gente. Bom dia. Ah, tá. Ô, gente. É um prazer estar aqui mais uma vez. Para aqueles que já estão no primeiro culto, bom dia mais uma vez. E os que estão em casa assistindo dessa vez, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão nos acompanhando. E hoje, dessa vez, na verdade, estamos no sábado de mordomia, só para constar. E, por isso, vamos falar de um assunto que deve ser falado o tempo inteiro, não só no sábado de mordomia. Deve-se falar de mordomia. Devemos ser mordomos o tempo inteiro. Então, não só uma vez a cada tempo. E hoje nós vamos falar, assim, sobre fé, exclusivamente assim. O que é fé? Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ok, mas o que é fé para você? Reflita nisso. Se alguém chegasse na rua, do nada, e perguntasse para você, o que é fé para você? Como você responderia em uma palavra? Podem falar. Uma palavra que resumisse o que é fé para você. Confiança. Exatamente. Exatamente. Foi um pouco mais com a palavra, mas é isso mesmo também. Sem fé é o único jeito de chegar até Deus, de agradá-lo. Uma palavra que definisse o que é fé para você. Certeza? Boa. E aquilo que você não vê, o invisível, né? O invisível, aquilo que você não vê. É interessante, tudo que vocês falaram, claro, tem um pouco, significa também o que é fé. E hoje eu gostaria de falar de uma pessoa que definiu fé em uma outra palavra. Na verdade, em uma das palavras que foram ditas aqui, se não me engano. Refletindo nesse verso de Hebreus 11, a gente chega à seguinte conclusão. Fé é ver o invisível, crer no inacreditável, esperar o inesperado e possibilitar o impossível. A fé aparentemente contradiz a lógica, porque você vê em Hebreus fatos que não se veem. Isso não faz sentido. Pela ciência, apenas é fato aquilo que é perceptível aos sentidos. Mas a fé está acima de qualquer método científico. E hoje iremos falar de uma pessoa que definiu fé em uma palavra: confiança. Acho que foi uma das palavras que foram ditas aqui. Essa pessoa é um verdadeiro exemplo de fé, de confiança. Ela entregou a sua vida e a vida da sua família nas mãos de Deus. E por isso eu quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Ou não, a partir do verso 8. Vamos ler alguns pedaços do capítulo. Primeiro Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Mas antes, vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, com Tua palavra aberta em nossas mãos, e que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer através dela hoje para nós, e que possamos aprender com essa história, aprender com os personagens que vamos trazer hoje e aplicarmos esses princípios bíblicos em nossa vida prática também. Nos dê um ótimo culto, um ótimo sábado, um ótimo dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 8 diz: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, Deus falando com Elias: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la,
ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Verso 15 agora, vamos pular para o 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Bom, essa é a primeira parte mais conhecida. É a multiplicação da farinha e do azeite. Mas a história não acaba aqui. A história tem mais coisa a nos dizer também. Verso 16. Verso 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Verso 19. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Ainda verso 20. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo a afligiste, matando-lhe o filho? Verso 22. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. A alma, a vida, enfim. Verso 23. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Bom, é um relato maravilhoso, é um relato que trata dois milagres surpreendentes, a multiplicação da comida e a ressurreição do filho da viúva, mas para a gente ver mais ainda como é fantástica essa história, a gente tem que entender o contexto que ela está inserida. Como é que estava o Israel naquele tempo? Governado por reis cada vez piores. Quem era o rei aqui nessa situação? Quem era o rei de Israel nesse período aqui? Vocês sabem, gente, pode responder. Acabe, isso mesmo, Acabe. E Acabe era um rei bom ou ruim? Péssimo, horrível. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Péssimo, horrível, pior espécie de gente. E não é eu que digo. A Bíblia fala que ele foi pior do que todos os reis que vieram antes dele. Mas sabe o que é incrível? Quem era o pai de Acabe? Quem era o pai de Acabe? Onri. Não era Zinri, não. Onri era o pai de Acabe. Agora, sabe o que é incrível? Quando vamos ver o relato do reinado de Onri, sabe o que diz? Que Onri foi o pior de todos os reis que vieram antes dele. Já sabemos com quem Acabe aprendeu. Porque eu achei que Acabe tem a mesma coisa. Que coisa! O cara acabou de fazer o recorde de pior rei e vê um filho dele e consegue ser pior ainda. Nossa, que fantástico. Pois é. Então, estava havendo simplesmente uma decadência constante nos reis, nos líderes de Israel. Acaba de morrer o pior de todos e vem um pior ainda. E agora Israel estava sofrendo com uma seca, justamente porque Acabe não estava agindo da maneira que agradava a Deus. Então, chega Elias e profetiza: pois, por tua causa não vai chover mais na terra, até Deus dizer que é para chover de novo. Por falar em Elias, quem era Elias? Nesse período aqui, ele era um profeta, ok, mas ele estava em que situação? Fugindo, era um fugitivo, procurado vivo ou morto por Acabe. Então, não, acho que só vivo, porque ele que tinha que fazer voltar a chover. Então, procurado vivo. Então, Acabe. Elias agora estava sendo, quando Deus fala isso, Deus chama ele para ir encontrar a viúva de Sarepta, ele estava onde, vocês lembram? Antes, quando Deus o chama, vai a Sarepta e procura lá uma viúva que vai te alimentar. Onde que Elias estava? Num ribeirão, num riozinho que tinha. E lá ele estava sendo sustentado com a água do rio, do ribeiro. E o que acontecia também? Os corvos traziam pão e carne para ele. Então, ali estava até de boa. Uma seca, o cara ter garantido pão, carne e água, tá bom. Tá bom demais. Num período de seca, gente. Mas o que acontece? O ribeirão
seca. Como assim? Por que Deus estava fazendo pássaros trazer comida para Elias, mas não foi capaz de fazer um ribeirão continuar jorrando água até acabar a seca? Oxente, como assim? Porque Deus tinha uma obra a fazer na vida de Elias e na vida daquela mulher. Mas vocês logo vão entender por que tinha que ser uma obra na vida de Elias também. Por isso Deus permitiu que isso acontecesse. E, por falar na mulher, quem era essa mulher? Uma viúva mulher, a propósito. Então, só o fato de ser mulher já coloca ela num estado deplorável. Antigamente, numa sociedade tensa com as mulheres, então as mulheres eram menosprezadas, eram tratadas como pior que escravo. Então, só o fato de ser mulher já era uma coisa ruim naquela época. E, além disso, ela era viúva. Então, a mulher não podia trabalhar. E se a mulher é viúva, ela não tem como ganhar dinheiro praticamente. Então, ela estava ali passando necessidade. E por que estava passando necessidade? Porque ela era pobre. E detalhe, tá bom, estava uma seca, tudo acabando, ok. Mas será que se ela não tivesse uma boa condição antes da seca, ela não estaria um pouco menos pior que aquela situação? Ela estava literalmente morrendo de fome. Então, o que dá a entender pelo relato é que ela já era uma viúva pobre, veio a seca, terminou de arrebentar tudo. Terminou de deixar ela mais pobre ainda. E ela era ainda natural de uma nação ímpia. É um questionamento que até Jesus faz quando ele está contando essa história. Ele diz, será que não haviam viúvas suficientes em Israel para Elias ser mandada para uma de Sidom? Mas não, porque aquela mulher era a que necessitava de receber uma transformação na vida dela e que tinha muito a ensinar para o próprio Elias também. Então, quando Deus chega e fala para Elias, manda ele ir para Sarepta procurar uma viúva, ele fala para Elias o quê? Vai e demora-te ali. Peraí, demora-te. Então, não era só uma passada. Não era só oi, Jesus te ama, conhece outro lugar que eu possa comer também? Não era isso. Elias foi chamado para se demorar na casa daquela viúva. Onde Deus te chama para você se demorar hoje? Onde você tem gastado o seu tempo de estadia? Onde você tem visto que você está se demorando em algum lugar? O que você tem feito com isso? O que você tem feito com essa demora? Você tem aproveitado para falar de Jesus para as outras pessoas? Você tem aproveitado para ser um exemplo de bom cristão? Devemos aproveitar para sermos luz em todo lugar que nós nos demoremos. Então, o curioso, quando Elias chega e encontra aquela mulher, o que aquela mulher estava fazendo? Pode falar. Ele chega, vê a mulher ali, provavelmente na frente de casa, fazendo o quê? Sentada, dormindo, morrendo assim, esdamarada no chão? Não. Ela estava apanhando lenha. Para que apanhando lenha? Ela explica depois. Para fazer uma refeição, uma última refeição. Mas o detalhe é, ela estava apanhando lenha. Ela estava disposta a fazer uma última refeição. Ela decidiu que não iria se entregar à fome, à morte iminente. Ela iria tentar até não aguentar mais. Ela poderia ter visto, eu vou morrer mesmo. Eu vou ter todo esse trabalho de apanhar lenha, fazer fogo, fazer o pão para comer e depois morrer. Eu vou morrer mesmo. Que diferença faz fazer algo a mais, fazer algo a menos? Eu e meu filho vamos morrer mesmo, e daí? Não, ela não pensou assim. Ela pensou, eu vou lutar. Enquanto eu tiver forças, eu vou lutar para sobreviver. Já temos algo a aprender com a persistência dessa mulher. Ela não se conformou na situação que estava e apenas aguardou a morte chegar. Não. Sabe o que isso não ensina? Sabe qual é a única situação onde a gente perde realmente uma batalha? Alguma situação na nossa vida? Sabe quando é que a gente perde? Quando a gente desiste. Se nós continuarmos tentando até o final, pode até não chegar ao resultado que queríamos, mas não perdemos. Nós só perdemos uma batalha
quando desistimos. Sabe qual era o problema? É que aquela viúva queria lutar sozinha. Aí a Bíblia já tem algo a ensinar para ela. Ela nos ensina persistência, mas ela tinha que aprender que ela não tinha que lutar sozinha. Você percebe que ela está lutando sozinha porque ela diz o quê? Eu estou apanhando lenha para fazer uma última refeição para a gente comer e morrer. Acabou. Poxa, estava até indo bem. Fazer uma refeição, comer e tal. Tentar continuar vivo, não, vai morrer. Eu já sei que eu vou morrer. Uma vida sem Deus, uma luta sem Deus, esse é o final previsível. É a morte. Então chame Deus para lutar ao seu lado. Quando vir as dificuldades, quando vir as situações que você precisa batalhar, chame Deus para lutar junto contigo. E com certeza, se você estiver lutando junto com Deus, a vitória é certa. Amém? Pode até não chegar no resultado que você quer, mas saiba que foi o melhor para você e com certeza, no final desse mundo, vai ser uma vitória eterna para morar com Jesus para sempre no céu. Então vai ser vitória. Amém? Então esse é o ponto. O ponto é que essa mulher precisava aprender a lutar junto com Deus. Agora repare, esse pedido de Elias é muito esquisito, gente. Imagine, a mulher está quase morrendo de fome, chega um cidadão estranho, por mais hospitaleiro que aquela mulher fosse, por mais hospitaleiro que fosse o contexto daquela época, Elias chega no período de seca, pede água e pão. E o engraçado é que quando ele pede água, a mulher vai e pega. Tipo assim, uma seca. Mas a mulher, tudo bem, eu tenho água, vou te prestar. Mas quando ele chega e pede pão, aí ela explica a situação dela. Imagine você lá na sua casa, quietinho, do nada alguém bate na sua porta e quer comida e água. É estranho, no mínimo estranho. A gente ajuda se a gente vê que a pessoa está precisando e tal, mas é estranho de acontecer. Hoje, as pessoas, a gente não vê muito isso. E se brincar, a depender da pessoa, ela bate a porta na tua cara. Diz, não. Por exemplo, se for uma pessoa que você perceber, sei lá, se você perceber que ela não está passando fome, você consegue perceber isso. Você percebe que ela está normal e chega só pedindo água e comida. Você, no mínimo, você pensa, não tem mais o que fazer, não. Vai arranjar um trabalho, ou dar um jeito de trabalhar e pegar comida. Mas aquela mulher olha para Elias e decide ajudar, pelo menos com a água, mas quando chega no pão, aí complicou. Mas sabe o que é interessante? Aquela mulher não foi pega de surpresa, não. Não. Repare na ordem, volte lá na ordem que Deus deu a Elias. Ele fala o quê? No verso 9, o finalzinho. E demora-te ali. Onde fiz o quê? Ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus já tinha falado com aquela mulher. Olha só, não era uma surpresa, não era uma novidade. Aquela mulher já sabia que que Elias ia vir e ela precisava ajudar. Só que o detalhe é que ela ainda relutava. Ela ainda achava que não, aquilo não está legal. E ela ainda não tinha aceitado Deus de Israel, o Deus de Elias, para ser o Deus dela. Sabe por quê? Porque ela chega e diz depois, quando Elias pede pão, ela fala, tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Tá bom, ela poderia até acreditar que aquele Deus de Elias e de Israel existia, mas ela ainda não tinha aceitado como seu Deus. A gente vê isso me lembra um outro episódio, quando Paulo está pregando lá nas redondezas da região de Jerusalém, e aí surge alguns homens querendo expulsar demônios também, assim como Paulo fazia. E aí aqueles homens chegavam para as pessoas endemoniadas e diziam, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te ordeno, saia desse corpo e tal. Isso vocês podem acompanhar em Atos 19, versos 13 a 15. Só que aí, quando esses caras fizeram isso, o cidadão
que estava endemoniado, respondeu o quê? O demônio, no caso, respondeu: eu conheço Jesus. E também sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? Então, não adiantava usar Jesus ou Deus de Elias como um amuleto. Por nome do seu Deus. Por nome do Deus dele. Não adianta nós termos uma fé em alguém que não temos um relacionamento pessoal. Não adianta nós queremos a ajuda do Deus da igreja, do Deus do ancião, do Deus do diácono, do Deus da diretora missionária. Não é esse Deus que funciona. Para Deus ter uma participação na sua vida, para Deus poder transformar o seu coração, ele primeiro precisa ser o seu Deus. E era isso que aquela mulher precisava entender primeiro. Agora, sabe o que é incrível? Elias, depois a mulher fala: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, Deus de Elias. Só que aí sabe como Elias responde? Verso 14, eu não sei se antes ela fala, isso mesmo, verso 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de quem? No verso 14? Deus de Israel. Rapaz, parece até uma bola fora de Elias, né? Elias, não fale que é o Deus de Israel, deixa quieto, não é o Deus de Israel, não. Quem era Israel, gente? Uma nação acabada, cheia de problema, porque o rei não queria saber do Deus de Israel, e Deus era Deus desse povo que estava sofrendo e fazer as pessoas dos arredores sofrer também. Deus era Deus desse povo? Será que não era uma propaganda ruim que Elias estava fazendo do Deus dele, não? Do Deus verdadeiro? Deus, aqueles que pregam o perigo de compartilhar a imagem de um Deus apenas de bonança, apenas de coisas maravilhosas, ao Deus daquele que vive 120 anos, o Deus daquele que não tem um problema de saúde do início ao fim da vida, o Deus daquele que não teve dificuldade com vestibular, com emprego. O problema é quando pregamos um Deus só de bonança, só de coisa boa, isso pode frustrar aquelas pessoas que estão recebendo essa imagem, ao elas verem que também vem dificuldade aceitando esse Deus. Se nós damos essa imagem e a pessoa aceita, pronto, eu quero esse Deus. Mas aí vem dificuldade, ela, não sabia disso aqui não. Ninguém me avisou que ia ter dificuldade aceitando esse Deus, não. Eu achava que esse Deus era Deus só de coisa boa. Então, essa é uma dificuldade que precisamos ter. Deus não é o Deus da catástrofe. Deus não é o Deus do mal, das coisas ruins que acontecem. Mas, estando com Deus, essas coisas ruins podem vir sobre a gente também. Mas, com a ajuda dele, podemos vencer todas as coisas. Esse é o mais importante. E assim que Deus fala, assim que Elias fala, inspirado por Deus, ele diz no verso 13, que ele diz do Deus de Israel, ele diz o quê? Não temas. Apesar de que essa expressão não está exatamente apresentada 366 vezes na Bíblia, mas é uma expressão que aparece muitas vezes na Bíblia. Deus várias vezes chega para os seus filhos e diz: não temas, não tenha medo, confie em mim. E sabe que verso essa expressão me lembra? Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E sobre esse verso, os próprios termos originais dele já dão uma ideia de você entregar. Esse verbo entregar é o verbo golo, que vem do original galal, que dá a ideia de você tirar algo pesado do lugar que ele está e passar para outro canto. E esse confiar vai mais do que confiar. Em Jó 40, verso 23, quando está falando do hipopótamo, ele diz que, no verso, falando dos hipopótamos, diz: se um rio transborda, ele não se apavora. Fica tranquilo, ainda que o Jordão venha até a sua boca. E esse fica tranquilo é o mesmo verbo confiar de Salmo 37:5. Então, o ficar tranquilo, o confiar em Deus, não é simplesmente o acreditar que Ele vai fazer. Não é simplesmente o confiar. É ficar
tranquilo. E não ficar tranquilo exatamente em meio à paz. É fácil, né? Se você não for doido, se pelo menos estiver tudo acontecendo certinho, para que você vai ficar desesperado? É fácil ficar tranquilo. Mas o verdadeiro ficar tranquilo, a verdadeira paz é em meio às tribulações, é em meio às guerras. E é esse ficar tranquilo que Deus nos chama a fazer. Pegar esse peso do nosso coração, esse fardo que está sobre nós e colocar sobre ele. Como Isaías fala, que o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos pesava agora é depositado sobre Jesus. Então, e além de passar esse peso para Jesus, ficar tranquilo, acreditar que tudo será resolvido. E depois disso, Elias simplesmente diz o quê? Faz o seguinte, fica tranquila, não temas, faze primeiro um pão para mim. Parece a esperteza de Elias, né? Se não fosse um profeta, se a gente não soubesse da história, faça de conta que você é a viúva, que você não sabe que a Bíblia está escrita e que tem esse final da história. Faz de conta. Imagine que o cara chega, você está morrendo de fome, você tem um pão para fazer e o cara diz, faz primeiro para mim, que depois não vai faltar para você e seu filho. Rapaz, nós seres humanos somos desconfiados. A gente não é muito pelo menos com outras pessoas, a gente não é dessa que, eu faço primeiro e depois você me faz. Vai que a pessoa não faz. Como assim? Tem gente que é até mais desconfiada que outros. Então, aparentemente, a viúva não tinha nenhuma prova de que Elias fosse um profeta de Deus. Que milagre Elias tinha feito até aquele momento? Até na história dele, que milagre Elias tinha feito? Jogar praga para o mundo secar, para a região secar? Isso não conta muito como um poder dele. Vai que fosse uma coincidência. Então, Elias não tinha feito nada exatamente para provar que ele era um profeta de Deus. Ele poderia ser algum charlatão que apenas estava passando, pegando quem ainda restava das casas ali ao redor, enquanto sobrevivia. Por que não? Mas aquela mulher, ela com certeza pensou em tudo aquilo, pensou em todas as possibilidades. Quem está com fome, então, parece que tem um raciocínio mais rápido ainda. Então, ela pensou em tudo. Não, pode ser isso, mas ela no final decidiu confiar em Deus. Que nem o hino que a gente cantou mais cedo. Confiar em Deus. Essa mulher, resumindo a fé em confiança. Ela olhou para aquela situação, viu que poderia ter muito problema, poderia ser ruim, mas ela finalmente decidiu aceitar a palavra de Deus ao seu coração e aceitar o Deus de Israel, o Deus de Elias também como seu Deus. E assim ela confiou. E teve uma bênção. A comida não faltou mais, mas ainda faltava uma coisa. O filho daquela viúva morre. E o que isso significava exatamente? Uma mãe perdeu um filho? Misericórdia, eu não quero nem saber o que é isso. E não gostaria nem de perto de estar na pele dessa mulher. Mas para ela significava mais ainda do que uma mãe perdendo o filho. Aquela mulher era escrava de um outro monstro horrível, chamado culpa. Sabia que na concepção dela, aquela seca que estava acontecendo ela achava que era por causa dela. Ela achava que aquilo estava sendo uma punição por causa dos seus pecados. Uma maneira estranha de se ver, né? Já que a seca não estava sendo só para ela, estava sendo para todo mundo. Mas, diz Ellen White e outros estudiosos falam que isso poderia estar na mente dela, sim. Porque depois ela fala para Elias, veio trazer à memória meus antigos pecados, veio trazer à tona e agora você mata meu filho. Então na cabeça dela, aquilo que estava acontecendo era culpa dela. E Deus precisava libertá-la. E na mentalidade pagã dela ainda, toda aquela seca, todo aquele problema só poderia ser resolvido com sacrifício. Na cabeça deles, pagãos. Então ela acreditava que o filho estava sendo esse sacrifício para poder reverter toda a situação. Mas Deus queria mostrar para ela que não.
Não era isso. Aqui não estava acontecendo por culpa dela, mas Deus tinha muito amor por ela e queria libertá-la desse medo, desse problema horrível. Por isso permitiu que o filho dela morresse. Agora, olhe para Elias. Tá bom, a mulher se desesperou porque a mulher pagã, ela estava agora começando a ter um pouco mais de fé. Mas e Elias? Poxa, Elias, profeta de Deus, já tinha falado na frente de Acabe e tudo. Mas olha o que acontece com Elias. Repare no verso 20. Ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Elias chamou Deus de assassino, dizendo que Deus tinha matado o filho daquela viúva. Como assim? Elias estava desesperado. Elias, ele teve um período no ribeirão, ele aumentou a fé dele, tipo assim, poxa, Deus está cuidando de mim, ok, eu vou sobreviver, eu sou um servo dele e tal. Aí o ribeirão seca. Para ele foi um baque, poxa, caramba, o ribeirão secou e agora? Aí ele é mandado para uma viúva. Ele fica, meu Deus, uma viúva. Não tinha ninguém mais para cuidar de mim. Uma viúva pobre que está catando ali coisa para comer e morrer. E aí Deus faz um milagre da farinha e do azeite. A fé de Elias sobe de novo. E agora vem a morte do filho da viúva. Para Elias foi a gota d'água. Ah, Senhor, não aguento mais. Não é possível. Eu não consigo entender. Era algo demais para ele. Ele estava começando a estabilizar a fé dele. Mas acontece isso de novo. Você já se sentiu assim? Parece tipo assim, você está voltando a acreditar que você realmente é um filho de Deus, que Deus realmente te ama, que Deus realmente está te guardando, e aí vem aquela rasteira, você, não, mas eu ainda confio, começa as coisas ficarem boas de novo, e aí vem de novo outra coisa ruim, você fica, não é possível, não aguento mais isso não. Elias estava na mesma situação, e Elias precisava entender que Deus estava no controle de tudo. Ele chega para a mulher e diz, não temas, mas quem precisava ouvir isso era ele mesmo. Ele precisava colocar na cabeça dele que ele não deveria temer, não deveria ter medo. Deus tinha uma lição para mostrar para aquela viúva, mas tinha uma lição para mostrar para Elias também. Ele queria mostrar que Deus, estava no controle de tudo, e tudo iria terminar bem. E se ainda não estava bem, é porque ainda não tinha terminado. É isso que Deus tem a falar ao seu, ao meu, ao nosso coração. Se você tem Deus ao seu lado, tudo irá ficar bem, tendo uma visão de longo alcance, mesmo que não fique bem na nossa vida aqui na terra ainda, o que é muito provável de ficar, mas ainda assim, mesmo que não fique, não é o ponto final, pois no final, Deus irá nos levar para morar junto com Ele, e isso é a melhor coisa que pode nos acontecer. Então, tendo isso em mente, tendo a noção de que tudo vai acabar bem, era isso que Deus queria colocar na cabeça de Elias e na cabeça daquela viúva. E aí Deus ressuscita o filho daquela viúva, certinho, pronto, seu filho está de volta. Não é nada culpa sua, não nada acontecendo por sua causa. E Elias, confia em mim, vai tudo ficar bem. E agora repare no verso 24. O que a mulher diz para Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora, né? A farinha multiplica, o azeite multiplica, o filho morre e ressuscita. Agora tu acredita que ele é homem de Deus, né? Demorou, mas aconteceu. Não importa. Ela pode ter demorado, pode ter demorado, mas ela reconheceu. Você tem demorado em reconhecer que Deus está no controle da sua vida? Você tem demorado em perceber que Deus está junto a você, te auxiliando? Não espere mais, reconheça agora. Ah, não, agora já foi demais, já está tarde demais. Não está, não. Deus ainda aceita o seu reconhecimento. Nunca será tarde para reconhecermos que Deus está no controle da nossa vida e colocarmos nossa vida definitivamente nas mãos dele. Nunca será tarde. Aquela mulher demorou para entender. Até Elias achou difícil para entender. Mas, no final das contas, aquela mulher resolveu colocar definitivamente sua vida nas mãos dele. Mas todas essas bênçãos só foram derramadas na sua vida, na vida daquela mulher, porque, primeiramente, ela entregou tudo. Ellen White, no livro Profetas e Reis, página 130, diz assim, comentando dessa história: nenhuma prova de fé
maior que esta poderia ter sido requerida. A viúva tinha até então tratado todos os estrangeiros com bondade e liberalidade. Agora, indiferente aos sofrimentos que poderiam resultar a ela e seu filho, e confiando no Deus de Israel para suprir cada uma das suas necessidades, ela enfrentou essa suprema prova de hospitalidade, fazendo conforme a palavra de Elias. Qual o conceito bíblico de mordomia? Eu gosto de uma frase, até a frase tema da equipe de mordomia, que é o tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Tem essa frase no seu coração. Aquela mulher foi um exemplo, um verdadeiro exemplo de mordomia cristã. Ela não simplesmente entregou, mas teve um segundo plano. Não, eu vou entregar aqui um pouquinho da farinha, um pouquinho do azeite. Mas se ele estiver mentindo, eu pelo menos tenho mais um pouquinho, que aí eu não morro exatamente agora, demora mais um pouquinho. Não, ela entregou tudo. Ela entregou sem reservas. Ela simplesmente colocou tudo nas mãos de Deus. Ela não tinha um plano B, porque o plano da sua vida era Cristo, era Deus. E é isso que temos que fazer hoje. Deus te chama hoje para que você entregue a sua vida nas mãos dele e acreditar que tudo mais ele fará. Pegue a sua vida do jeito que está, por mais tarde que você acha que esteja, e simplesmente entregue nas mãos dele. Esse será a melhor decisão que você poderá tomar na sua vida. Graças ao exemplo de fé daquela mulher, a vida dela, a vida de seu filho e a vida de Elias também foram salvas. Deus pode melhorar a sua vida do jeito que está. Por mais turbulenta e problemática que esteja, Deus pode te resgatar. Deus pode assumir o controle e fazer uma transformação geral na sua vida. E para você que acha que a sua vida não está nem tão ruim assim, saiba que nada nessa vida estará tão bom que não possa melhorar. Você olha para a sua vida e você acha que está bom? Olhe para Deus e veja como ela pode ser melhor ainda. Deus tem o poder de transformar a nossa vida de uma tragédia, se estiver, para uma maravilha. E de algo bom para algo melhor ainda. Mas, antes disso, Deus apenas deseja que nós o aceitemos como seu Deus. Eu vou cantar uma música nesse momento que fala dessa oração, que Deus deseja ser o nosso Deus. Deus, como criador de todas as coisas, dono de tudo, ele poderia simplesmente chegar e dizer: não, eu vou ser seu Deus e acabou. Eu vou mandar em você e acabou. Você vai fazer tudo que eu mandar e pronto. Não. Ele pede. Ele apenas está esperando a oportunidade de poder agir na sua vida. Ele está só esperando você dizer: Senhor, pode tomar o controle da minha vida. É todo seu. E ele quer fazer uma transformação completa. Mas antes, você precisa aceitá-lo como seu Deus. Se enquanto você estiver ouvindo essa música, você sentir o desejo de aceitar o Deus de Israel, o Deus de Elias, o Deus da viúva de Sarepta como seu Deus, fique de pé e no final faremos uma oração. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar. Frustrado como eu, insiste em olhar pro céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu.
dentro a fé que te agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o teu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Você aceita o Deus de Israel como o Deus de sua vida? O Deus de Elias, o Deus da viúva de Sarepta, como o Deus que vai tomar o controle do seu coração? Então, curve sua fronte, vamos falar com Ele. Querido e amado Deus, muito obrigado, porque o Senhor se dispõe a ser o nosso Deus. Muito obrigado porque o Senhor não nos obriga a sermos os teus filhos, apesar de que seria a melhor coisa do universo. Mas o Senhor quer que seja uma coisa natural do nosso coração. O Senhor deseja que nós te chamemos para fazer parte de nossa vida. Por favor, Senhor, comova o nosso coração, fale a nossa mente da necessidade que temos de assumir o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Por favor, Senhor, fale ao nosso coração constantemente, para que continuamente entreguemos as nossas vidas em Tuas mãos. Nos ajude a entregarmos tudo. Por favor, Senhor, ajude a entendermos que sem Ti não podemos fazer nada, e só o Senhor pode nos fazer completos, pode nos dar a paz de verdade, uma vida de verdade. Nos ajude a termos essa decisão de colocar o Senhor no controle do nosso coração a cada dia, por toda a nossa existência. Por favor, Senhor, nos dê um ótimo sábado, um ótimo dia na Tua presença, e nos acompanhe em paz de volta aos nossos lares. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.